Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de desenho técnico dentro do tema de desenho geométrico, fazendo a nossa quinta atividade, cujo objetivo é desenhar essa estante com 7 compartimentos. E para isso, nós vamos aprender uma técnica de como dividir uma reta em N partes iguais. No caso, são 7 partes iguais. Essa técnica consiste numa aplicação do Teorema de Tales. Vamos começar a nossa atividade traçando uma reta na vertical, tomando cuidado para ela ficar alinhada com os limites do papel. Vou chamar aqui as extremidades de ponto A e ponto B. Na verdade, é um segmento de reta. Se eu quisesse dividir esse segmento de reta em duas partes iguais, eu faria a mediatriz. Em 4 partes iguais, a mediatriz das mediatrizes. E assim por diante. Só que eu só conseguiria fazer esses múltiplos de 4, 8 e assim por diante. Se eu quiser dividir por 7, por 5, não teria como fazer dessa forma. Para tanto, nós precisamos aplicar o Teorema de Tales. Tales foi um filósofo, engenheiro, astrônomo, matemático que existiu em 624 a.C. E existe uma lenda de que ele foi convocado para medir a altura das pirâmides do Egito. Para isso, ele fincou uma haste de madeira na areia, que era de uma altura que ele conhecia, era fácil de medir, e observando o Sol e a projeção da sombra, tanto da pirâmide quanto a projeção daquela haste de madeira sobre o solo, ele conseguiu medir a altura da pirâmide, porque ele tinha como saber, como medir no chão, a distância do centro da pirâmide até a ponta da sombra e também a distância da base da haste até a extremidade da sombra projetada pela haste. Já que os raios do Sol são paralelos entre si, ele conseguiu estabelecer essa proporção, que a altura da pirâmide é proporcional à altura da haste, assim como era proporcional à distância projetada da sombra da pirâmide à distância projetada da sombra da haste de madeira. Colocando de uma outra maneira, se nós temos um triângulo e uma reta paralela a um dos lados do triângulo intercepta os outros dois lados, essa reta vai dividir o triângulo na mesma razão. Portanto, o lado, aqui no nosso exemplo, menor AP será proporcional ao lado maior AB. E o lado menor AQ será proporcional ao lado maior AC. Agora vamos aplicar esse princípio na nossa atividade. Começamos aí com o segmento de reta AB e agora nós vamos traçar, partindo de A ou B, vou escolher A, uma reta com qualquer inclinação, uma linha de construção, uma linha fina. Vou colocar o compasso numa abertura qualquer e vou começar a marcar partindo de A, sem mudar a abertura, quantas marcações eu preciso para dividir aquela minha reta no número de partes que eu quero. No caso, são 7, então eu vou fazer 7 marcações. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A segunda etapa é ligar o ponto 7 à outra extremidade, que é o ponto B. A próxima etapa é traçar linhas paralelas, deixando alinhado o esquadro, o outro vai servir como apoio. E nós vamos deslizando o esquadro e traçando retas paralelas em cada um dos pontos. Nós podemos traçar a reta ou somente marcar lá no segmento de reta B. Não precisa traçar a reta inteira. Vamos deslizando o esquadro, parando em cada um dos pontos. Ajustando o esquadro. Pronto! Dividimos o segmento de reta AB em 7 partes iguais. Agora, nós vamos utilizar o jogo de esquadro para traçar retas perpendiculares nesses pontos em que nós marcamos o segmento de reta AB. Primeiro eu vou definir aqui, deixei alinhado, para poder definir a outra linha da estante,
que limita a estante, paralela ao segmento de reta B. Agora, vou deixar alinhado ao segmento de reta e traçar com 90 graus as nossas linhas perpendiculares saindo de cada um dos pontos, 1, 2, 3, 4, para poder finalizar a nossa estante. É isso, pessoal. Temos, portanto, a nossa estante dividida em 7 partes iguais, aplicando a técnica de dividir uma linha reta em N partes iguais. Obrigado e até a próxima aula.